Gratidão imensa por estarem todas aqui. Eu nem sei que horas são. É muito tarde. Mas eu queria dizer sobre... eu decidi uma coisa minha mesmo, não ficar contando muito sobre experiências que eu vivencio. Por uma questão de isso ser uma coisa muito individual. A não ser que alguém assista, tenha alguma questão e queira fazer alguma pergunta. Aí é completamente diferente. Mas não quero ficar aqui falando, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E que soa pro meu mental, pro meu racional, como uma coisa um pouco ainda pretensiosa. Embora tenha acontecido, embora tenha sido real, para quem ainda não vivenciou, para quem ainda não experienciou, pode parecer uma coisa assim, muito fantástico mundo de Bob, enfim, pode parecer que talvez as pessoas sintam uma certa distância ao fazer comparações, porque às vezes a gente ainda tá trabalhando e tá nivelando esse lado das comparações. Eu também trabalho isso. Sou uma pessoa normal, igual qualquer outra. Não sou tão normal assim, mas eu acho que hoje é um dia importante, porque eu me lembro que amanhã é o Dia dos Namorados e foi um dia muito marcante pra mim há 4 anos atrás. Então, como eu não sou muito de datas, eu sou bem ruim em marcar datas, eu perco totalmente a noção de tempo. Eu consigo me localizar por essa data do Dia dos Namorados, que foi muito marcante porque foi o último relacionamento que eu tive há 4 anos atrás. E já nesse relacionamento e já durante toda uma vida eu trazia muitas questões. Eu acho que quem assistiu alguma coisa já tem uma breve noção disso. E aconteceram algumas coisas que eu gostaria de compartilhar. Vou tentar e fazer o possível para não ficar compartilhando coisas de medo, sabe, gente? Eu acho que ainda nós, eu falo por mim, temos muito forte ainda o poder da sugestão. Então nós temos que vigiar muito o que a gente assiste, o que a gente escuta. Porque aquilo às vezes pode entrar em você e te causar muito medo, o que é totalmente desnecessário. Não é preciso que a gente tenha medo de se abrir para a divindade, para que o nosso propósito de vida seja cumprido da melhor maneira possível. Eu sempre questionei muitas coisas, blá, 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 eu vou resumir. Nasci com vários probleminhas, doentinha, em médico, e a vida foi seguindo e muitas coisas aconteceram, e sempre com problemas de saúde, e nada assim que médico nenhum pudesse dizer é isso, é aquilo. Cada um tinha uma opinião sobre, mas eu desde criança sabia dentro de mim que alguma coisa acontecia comigo e que era uma coisa que nenhum médico poderia explicar, e eu também não sabia o que era, mas eu sabia que era alguma coisa espiritual, sem saber expressar e sem ter esta compreensão mais profunda
de espiritualidade, eu posso dizer que talvez com uns 3 anos eu já tinha essa plena noção de que algo acontecia. Eu vou tentar ser breve e não fugir muito do assunto. Foco, eu tô trabalhando muito meu foco, porque isso ainda é complicado pra mim. E eu queria dizer sobre uma coisa que eu sempre me questionei muito, né? Eu trabalho desde os 15 anos de idade. Com 18 anos eu trabalhava, com 19 eu trabalhava. E o trabalho pra mim, ele foi uma fuga. Sempre trabalhei muito. Não conquistava absolutamente nada material, porque eu gastava tudo em futilidades. O trabalho pra mim, ele era uma fuga. Era a minha independência, era o meu dinheiro. Mesmo porque eu vim de uma família humilde. Então, pra mim era um privilégio eu poder ter as minhas coisinhas com o meu trabalho. Mas era uma fuga ao mesmo tempo. Dos meus medos, das sensações, das coisas que eu sentia e que eu não podia compartilhar com ninguém. Porque não existia YouTube, não que eu me lembre. Não existia WhatsApp, não existia nada disso. Nunca vi ninguém falando. A única coisa que tinha sobre espiritualidade era espiritismo, né? Religião, espiritismo. E eu não frequentava porque tinha muito medo. Que eu fui criada numa família cristã. Então eu tinha muito medo. Eu falava, meu Deus, eu vou chegar lá, vai ter um espírito lá, coisando assim, e eu vou ficar, vou ter um impacto. Ou eu vou entrar lá e vou pegar fogo e vou explodir. Eram umas ideias muito loucas. Mas é coisas que a gente vai evoluindo e vai entendendo que não tem nada a ver. Respeito, sempre eu digo isso, chega a ser repetitivo, mas é porque é isso mesmo. Eu respeito muito o espiritismo. Nunca fui no centro espírita. Respeito muito tudo que Allan Kardec veio trazer. Eu tenho certeza que não só ele como outros, é porque eu realmente não entendo espiritismo. Mas eu acho que foi um canal para que as pessoas entendessem, olha, existe coisinhas entre o céu e a terra que não é só como Shakespeare dizia, não, existe mesmo. E a gente vai tentar entender melhor. Então acho que o espiritismo ele veio primeiramente assim trazendo isso. Aí depois, eu tô dizendo como eu vejo, tá? Não sou uma grande conhecedora de religiões, de coisas e tal. Eu estudo do meu jeitinho, mas eu não entendo. Eu tô dizendo aqui do que eu percebo de mim mesmo. E então eu respeito muito o espiritismo, principalmente sempre que eu bato na tecla que fala sobre caridade. Tu já fez alguma caridade na tua vida alguma vez? Tu já entrou no hospital? Tu já tirou um dia pra ir em uma creche? Eu digo de corpo presente, eu não digo de doação de dinheiro. Eu digo de estar ali de corpo presente, de você vivenciar aquela experiência. Tenho certeza, sim, que vai ser um divisor de águas da maneira como você se vê, da maneira como você achava que se via e a partir daí da maneira que você sentirá como que a vida e como que nós estamos fazendo aqui são realmente experiências assim individuais. E até o que eu quero dizer hoje que eu vim dizer sobre predestinação, destino, predestinação. Tá escrito o que tu veio fazer? Existem milhares de opiniões sobre.
Mas eu quero dizer sobre uma experiência. Aliás, 2 experiências que eu tive. Uma delas foi com Mãe Maria. Deixa eu tentar me lembrar que ela disse que agora me deu um branco aqui. Nós estávamos falando. Eu perguntei sobre meu filho. Eu disse a ela que eu tenho um filho no plano espiritual. Para quem não sabe, então eu sou mãe. Mesmo que meu filho não esteja aqui, ele está no plano espiritual, então isso faz com que sim, eu seja mãe. E eu disse a ela que apesar de tudo, de eu saber do meu amparo, de eu saber que eles estão comigo, eu tinha muito medo de ter um filho e eu tive a vida inteira muito medo de ter um filho. Eu sou completamente apaixonada por crianças. Eu acho a coisa mais pura um bebê. Eu até tento assim tentar me preparar psicologicamente, porque eu acho que a hora que tiver um bebê vai ser uma coisa tão de doação realmente aquela alma, que eu vou ter que ter uma preparação muito forte para saber dividir as coisas assim, olha, a criança você vai cuidar, mas ela não é sua. Entende? Eu vou precisar muito dessa preparação. Mas estamos aí, se preparando psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente. E eu disse a Mãe Maria, eu disse assim, mãe, a senhora sabe que tem coisas, essas palavras que eu estou dizendo são as exatas palavras que eu disse à Mãe Maria. Eu disse assim, mãe, a senhora sabe que tem coisas que a gente não tem coragem nem de dizer para nós mesmos. E ela fez assim com a cabeça, querendo dizer sim. E eu disse assim, eu queria dizer uma coisa à senhora. Mesmo tendo a plena certeza que ela já sabia. Mas é como se eles quisessem que a gente verbalizasse. Eu não sei muito bem se eu tô me fazendo entender. E ela disse sim, me diga. E eu disse assim, eu tenho muito medo do meu filho vir e passar por tudo que eu passei. Porque eu tô aqui. E eu sei que tem muitas pessoas que passam por muitas perseguições espirituais. Não são poucas. E eu fui uma dessas pessoas que passei por muitas perseguições espirituais. Sentia muitas coisas, sempre tive sensibilidade. Desde criança meu corpo arrepiava dos pés à cabeça. Isso me causava muito medo porque eu tinha muitas sensações. E a doença, que era uma doença inexplicável, que se eu ficasse muito tempo em pé, eu desmaiava. Se eu fosse para lugares públicos, eu desmaiava. Se eu saísse ali do meu ambiente, que era minha família, minha casa, a probabilidade normalmente de eu desmaiar era 80%. Isso acontecia com muita frequência. Só que o meu corpo apagava, né? O que as pessoas chamam de desmaio é a inconsciência. Só que eu não ficava inconsciente. Eu via tudo que estava ao meu redor. Eu via mamãe em desespero, família, tios desconhecidos, enfim. Desde criancinha isso acontecia. E eu ficava muito triste. Isso me causava muita tristeza. Porque eu falava, Deus, por que isso acontece comigo? Por que eu tô aqui sem forças no meu corpo?
ouvindo e sentindo todo o desespero de mamãe e não conseguindo abrir os meus lábios e os meus olhos e dizer a ela: mamãe, eu tô bem, eu tô viva. Só o meu corpo apagou e eu não sei o porquê. E eu disse isso a Maria, que eu tinha muito medo que essas coisas acontecessem com meu filho. Porque hoje nós vemos que realmente as pessoas conseguem lidar muito pouco com essas questões, né? De desenvolver-se espiritualmente, de procurar saber o que está acontecendo. Gente, eu coloco esse treco no cabelo porque eu gosto de meditar, sempre amarrando um negocinho nos meus olhos. Isso me traz mais interiorização. É meu jeitinho mesmo que eu cheguei a isso. Então, sempre amarro esse negocinho aqui nos meus olhos, uma venda, pra poder entrar em meditação. E aí eu coloquei aqui agora no cabelo pra poder dar uma ajeitada aqui nos frizz. Frizz, acho que é frizz que diz, né? E fiz uma oração e daqui a pouco eu começo minhas meditações. E aí quando eu disse isso a Mãe Maria, ela me disse assim, super docemente, calmamente, sempre fazendo acalentos no meu rosto, no meu corpo, pegando em minhas mãos. E eu acho interessante de Mãe Maria que eu nunca consigo ver o rosto dela nitidamente. É meio que translúcido, assim. Eu consigo ver um manto, consigo ver mais ou menos uma roupa clara, um véu, mas o rosto dela eu não consigo visualizar nitidamente. Ela me disse o seguinte: não se preocupe com seu filho. O que você veio fazer é diferente do que o seu filho vai vir fazer. Você já veio com um contrato. Prestem atenção nessas seguintes palavras. Você já veio com um contrato de espiritualidade. Você pediu duas coisas: espiritualidade e amparo espiritual. A segunda coisa eu não me lembro não me lembro ao certo do que foi ou do que ela me disse, eu não me lembro, mas era alguma coisa a ver com espiritualidade também, ou era amparo espiritual, ou era desenvolvimento espiritual, mas as duas coisas eram sobre espiritualidade. E aí eu entendi que quando eu nasci, por quê? Eu já nasci tão forte e ao mesmo tempo tão vulnerável a todas as energias, porque também tem energia da mamãe. Minha mamãe era muitas questões dentro dela, muito agressiva, e eu acho que como a criança é uma esponja, ela sente aquilo inconscientemente. Eu sentia bem consciente, mas tudo bem. Acho que as crianças de hoje estão sentindo isso muito mais conscientes do que antigamente, ou talvez sempre sentido também. E também tinha as questões de presenças que eu sentia, invisíveis nunca vi, que já falei que eu nunca vi nada, mas eu sentia presenças. E aquilo me causava um medo porque eu não sabia do que se tratava. E eu não podia dizer a ninguém, porque minha família era uma família muito cristã. E se eu dissesse isso, eu já sabia se aquele é latte. Então, convenhamos, eu era uma criança muito da sabida, né? Eu acredito que eu era bem da sabida, porque eu guardava ali comigo sozinha meu sofrimento. Eu não pode dizer. Porque se eu dizer, vão falar, meu Deus, é um espírito que tá acontecendo. E espírito pra gente ali, dentro do que a gente acreditava, é uma coisa péssima. É uma coisa terrível. Porque a gente não acreditava em reencarnação, em nada disso. E nem que mortos
pessoas que morrem e que continuam aqui, ancestralidade, nada disso, morreu, acabou, entendeu? Então, se era alguma coisa, algum espírito estava aqui, era sempre somente e somente coisas ruins. Então, era muito complicado esse assunto, eu tive que carregar durante toda uma vida. Comigo, essas questões, sempre perguntando, sempre perguntando, sempre perguntando, sempre perguntando, sempre perguntando. Por que Deus? Por que eu? Por que Deus? Por que eu? Síndromes do pânico e crises do pânico terríveis, das quais eu não conseguia sair de casa, das quais eu só queria ficar dentro de um quarto escuro. E eu orava e eu sentia presenças e eu falava, por quê? Por quê? Enfim, moral da história. A questão é, eu vim com este contrato espiritual. Olha que interessante. Eu tinha eu imaginava alguma coisa desse tipo. Não que eu vinha com contrato, mas eu imaginava assim. Gente, talvez eu, sei lá, eu tenha tido essa dádiva, né? Porque eu acho que isso é uma dádiva de poder passar por todos esses momentos, embora tenha sido a maioria deles muito ruins. Eu sempre não, mas depois da espiritualidade eu vi isso como uma coisa muito boa. Então é uma coisa a se pensar. Primeiro, eu vim com um contrato. Aí eu me pergunto, será que todos vieram com contrato? Eu não tenho essa resposta para vocês. Não tenho mesmo. Gostaria de poder dizer sim, mas eu não posso aqui ser uma pessoa que fale um absurdo desses, porque eu realmente não sei. Eu só posso dizer sobre mim e uma coisa para vocês se questionarem, se perguntarem, entrarem em oração, fazerem perguntas em meditações e fazerem perguntas sobre. Acho que este é o caminho. A princípio é a maneira que eu consigo entender e poder auxiliar é que vocês próprios perguntem, que vocês próprios entrem em oração, que vocês próprios entrem em meditação e façam perguntas e mantenham a sua paz e seu silêncio aguardando a resposta com paciência, porque veja, mais de 4 anos eu estou nesse caminho. Eu sei que muita gente vai falar, nossa, mas mais de 4 anos, pessoas já falaram isso pra mim. Tu tá tão há pouco tempo, tu já teve tantos contatos da tua vida inteira, eu nunca tive nenhum. E agora eu entendo porque foi um contrato meu. Eu pedi essas duas coisas. Espiritualidade e amparo espiritual, alguma coisa desse tipo. Outra coisa que aconteceu, que eu achei assim... Não sei mesmo usar a palavra para dizer o que eu achei, não sei. Vou dizer a vocês. Eu entrei em meditação. Tal. De repente, eu cheguei em um lugar. E ali nitidamente dava para se ver que era uma reunião. Eu não conseguia ver os seres que estavam ali. Eu só conseguia ver da cintura para baixo, que era uma sala grande que tinha muitos seres. Eu via as pernas, enfim, as roupas, né? As mãos, os braços e tal, mas não foi só o que eu consegui ver. E tinha mesas e cadeiras. E a hora que eu cheguei nesse lugar, eu entendi que eu estava em uma reunião, imediatamente. E veio um ser, eu estava um pouco abaixo dele. Eu estava, se eu não me engano, eu estava sentada em algum lugar, eu não sei se era no chão, mas ele estava um pouco acima que ele teve que se agachar para me mostrar. E ele me mostrou um papel, uma folha, onde tinha várias coisas escritas das quais eu não consegui ver o que era.
E ele disse assim, tá vendo isso? Isso. Tudo que você sempre pediu. E eu fiz assim, achando aquilo tudo muito interessante, né? E ele disse assim, um ciclo aqui se terminou. Acabou. Você não precisa mais vivenciar essas coisas. Acabou. Acabou aqui, agora. Você vai vivenciar novas coisas e vamos a passos largos, com emergência, fazer o que temos que fazer para o seu propósito de vida. Não foi isso que você pediu? Amparo espiritual? E eu disse sim. E ele disse, não foi isso que você pediu? Que nós interferíssemos e comunicássemos você sobre as coisas? E eu disse sim. E quando ele me explicou qual o ciclo que se fechou, que era um ciclo que eu pedi toda uma vida, talvez um dia eu conte a vocês, porque é uma coisa muito íntima, assim, muito, sabe? E eu pedi toda uma vida. E ele disse assim, acabou, você não precisa mais vivenciar isso. E na hora que ele disse isso, eu chorei. Eu chorava compulsivamente. De gratidão, muita gratidão, uma gratidão imensa. E eu chorava. E nesse momento eu comecei a chorar desesperadamente, veio Jesus. E aí Jesus eu consegui ver nitidamente. Sempre consegui ver Jesus nitidamente, aquele ser maravilhoso. E ele me carregou e me levou para outro lugar. E ele disse assim, você se lembra? Sempre sorridente, maravilhoso, amável. Ele disse, você se lembra que você já brigou comigo por causa disso, me pedindo isso? E eu disse a você que eu não podia fazer nada a respeito disso naquele momento. E eu chorava muito e abraçava ele. E ele disse, agora acabou. Agora vamos a passos largos. Vamos a passos largos começar a cumprir o seu propósito com emergência. Vamos começar pela família, marido, filhos e a preparação espiritual para o que você veio fazer. A gente vai ter tempo de fazer, mas nós vamos começar pela família e pelos filhos. E eu disse sim. Ele disse, você vai ter um tempo, você vai ter um prazo. E eles deixaram bem claro pra mim, antes de Jesus me chamar, eles deixaram assim, você não tem que seguir isso que eu estou te dizendo. Eu só estou te comunicando porque foi pedido. Você fez o pedido e você pediu esse amparo. Somente por isso eu estou fazendo essa comunicação. Mas você não é obrigada a fazer. Você pode continuar nesse ciclo se quiser. Só estamos dizendo a você que ele terminou e que não é preciso mais que essas coisas sejam vivenciadas. É bom ressaltar esse detalhe. E eu tava falando sobre Jesus e que ele disse pra mim que ele quis dizer que a gente tinha que fazer isso com uma certa emergência. Que é como se a gente tivesse pouco tempo para fazer muita coisa, digamos assim. Sempre muito amoroso, muito caridoso, muito maravilhoso, muito doce. Sorriso mais largo e lindo do mundo. E a questão é, será que o que a gente vivencia aqui não são coisas que realmente, por N motivos, nós escolhemos vivenciar? E por isso que às vezes a gente tenta sair de uma situação e não consegue por algum motivo, porque a gente ainda não aprendeu
e não cumpriu o que a gente tinha que cumprir dentro daquela situação. Eu fiquei me perguntando isso e gostaria que vocês se perguntassem. Eu sou imensamente grata por tudo o tempo inteiro. E muita luz, muito amor. Tudo que eu venho recebendo são apenas e somente notícias maravilhosas de luz, de amor, e de amor, e de amor, e de amor, e de amor, de pessoas maravilhosas que estão aqui e ainda muitas que virão. Então não se preocupem, nós estamos o tempo inteiro muito bem amparados. Entreguem e confiem. Não há motivos à preocupação quando você entrega e confia. Beijo.